Entramos no segundo trimestre do ano, mas seguimos atentos aos movimentos da economia no fim de 2023 e nos primeiros meses de 2024. E a dúvida agora é, o que esperar para o restante do ano? E para onde caminha a economia brasileira? Eu sou Fernando Gonçalves, responsável pela área de Sell-Side no time de pesquisa econômica do Itaú, e hoje apresento aqui, no YouTube, a minha coluna Macroscópio, publicada no feed de notícias do aplicativo do Ion. Aproveito para trazer também atualizações importantes que ocorreram nos últimos dias no cenário macroeconômico, então fique até o fim e não esqueça de curtir o vídeo. Vamos nessa? Em meu texto mais recente no feed de notícias, apontei que o PIB do quarto trimestre de 2023, divulgado no início de março, trouxe mensagens importantes sobre o momento recente da economia brasileira e sobre o que esperar para o crescimento de 2024. Agora é hora de trazer esses pontos aqui no YouTube e atualizá-los com informações mais recentes. Ao mesmo tempo que a economia teve um bom crescimento de 2,9% em 2023, não houve crescimento no segundo semestre. Ela ficou estagnada tanto no terceiro quanto no quarto trimestre do último ano. Uma leitura mais superficial indica que a economia brasileira desacelerou a ponto de parar por completo no segundo semestre depois de um forte desempenho nos primeiros 6 meses de 2023. Mas um olhar mais cuidadoso revela alguns detalhes importantes. Na verdade, o setor agrícola, que teve performance recorde no primeiro trimestre de 2023, com um crescimento impressionante de 20,9%, teve quedas relevantes nos trimestres seguintes, como era esperado. Essa queda do PIB agro no período demonstra que o restante da economia cresceu a um ritmo de cerca de 1,5% anualizado. Um importante destaque do ano passado foi o consumo das famílias. Apesar de ter caído no quarto trimestre, o consumo cresceu vistosos 3,1% no ano. Com essas informações, o que podemos esperar para o que ainda falta de 2024? Em primeiro lugar, entendemos que o consumo das famílias deve continuar resiliente. É verdade que a renda deve crescer menos esse ano, já que vão estar menos intensos alguns dos fatores que a elevaram no ano passado, como, por exemplo, o ritmo de geração de emprego e o aumento significativo das transferências de renda do governo. Por outro lado, tivemos pagamento antecipado de precatórios nesse início do ano, algo que parece ter ajudado a impulsionar vendas no varejo além do que era esperado. Passado o efeito dos precatórios, o forte ímpeto do consumo nesse início de ano deve arrefecer parcialmente mais adiante. No entanto, esses dados recentes mais fortes já criaram uma base boa para o crescimento do consumo em 2024. O crescimento dos salários, inclusive do salário mínimo, e a recuperação do crédito em curso devem permitir um crescimento robusto do consumo para o ano como um todo, mantendo o ritmo forte observado no ano passado. Vale destacar que, com o crédito se recuperando, pode acontecer uma mudança de mix no consumo, com itens mais caros passando por uma retomada depois de terem tido performance mais fraca em 2023. Uma dúvida relevante que quero trazer aqui na estreia da coluna Macroscópio no YouTube é o que ocorrerá com o investimento em capital fixo em 2024. Depois de uma significativa queda em 2023, há condições, a nosso ver, para a volta do crescimento do investimento em 2024. A taxa Selic em queda vem permitindo a recuperação do crédito para empresas, e isso, aliado à percepção de menor incerteza quanto a temas tributários, indica a retomada do investimento esse ano. A pergunta que fica é em que ritmo? Os juros continuam em queda, é verdade, mas devem terminar em nível ainda alto ao final do atual ciclo de afrouxamento monetário. Reduções maiores devem ficar inviabilizadas pelos juros altos nos Estados Unidos por uma política fiscal expansionista no Brasil e por pressões salariais em um quadro de baixa taxa de desemprego por aqui. Com juros provavelmente de 1 dígito ao final desse ano, mas não distante de 2 dígitos, muitos projetos de investimento ainda ficam inviáveis, limitando assim o ritmo de crescimento do investimento. Quanto à percepção de incertezas, o novo arcabouço fiscal aprovado ano passado trouxe maior previsibilidade à trajetória esperada de endividamento, ajudando a refutar previsões mais extremadas de insustentabilidade fiscal, por exemplo. Mas ao olhar adiante, novas incertezas começam a permear o cenário. Há dúvidas relevantes sobre a regulamentação da reforma tributária do consumo já aprovada, bem como sobre a chance de novas reformas. Há dúvidas ainda mais concretas sobre o arcabouço fiscal, especialmente agora que o governo alterou para baixo a meta de resultado primário de 2025. Com isso, o tema fiscal pode voltar a causar incertezas, impactando negativamente o ambiente de negócios. Em resumo, o ritmo de investimento esse ano vai depender de 2 pontos fundamentais: até onde vai a queda da taxa Selic em um ambiente com riscos externos e locais, e se continuaremos a ter um ambiente de redução de incertezas, o que depende também da percepção do grau de intervencionismo do governo adiante. Uma economia que tem um crescimento robusto do consumo, mas investimento anêmico,
está fadada a cedo ou tarde entrar em uma crise. Por isso é fundamental que o crescimento adiante seja mais equilibrado, com o motor do investimento funcionando lado a lado ao motor do consumo. Mas para isso é importante que o ambiente de negócios não seja percebido como excessivamente incerto. E esta é em si uma previsão bastante incerta a essa altura. Bom, assim chegamos ao fim do nosso primeiro conteúdo sobre a coluna Macroscópio aqui no YouTube do Ion, mas não deixe de acompanhar todas as nossas análises e projeções no feed de notícias do app. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o mais recente relatório feito pelo time do Itaú, com as projeções de PIB, câmbio e juros para o Brasil em 2024. Deixe seu like e não esqueça de falar o que achou desse conteúdo nos nossos comentários. Um abraço e até a próxima!